presença do Senhor Jesus. Sabe, às vezes eu fico meditando as coisas de Deus. Você já imaginou qual o tamanho do privilégio de você estar aqui, de eu estar aqui nessa noite? Você sabia que não foi eu e você que escolhemos a Deus? Você está aqui, eu estou aqui porque foi Ele que nos escolheu. Então quando eu começo a imaginar, eu fico pensando assim: o amor de Deus, amado, é tão tremendo que Ele olhou para mim e disse: é Ele, eu quero Ele, eu quero ela, eu quero aquele outro, eu quero aquele. Quantas outras pessoas Deus poderia ter escolhido? Ele olhou para mim, Ele olhou para você e nos escolheu para que pudéssemos estar aqui nessa noite. Amém? Amém. Então toma posse da tua vitória, porque você é um vitorioso. Em nome de Jesus. Abra comigo a palavra de Deus em Efésios capítulo 6. Quero cumprimentar aqui o missionário Antônio e a missionária. Queremos parabenizá-los pelo seu aniversário de casamento. Muitas felicidades, que Deus seja na vida de vocês. Eu creio que nós como igreja, eu falo de mim, mas eu creio que os irmãos também têm orado muito pela vida de vocês. E grandes coisas o Senhor vai fazer ainda na vida de vocês. Amém? Tem orado, igreja? Amém? Glória a Deus. Efésios capítulo 6, versículo 10. Amados, nessa noite eu quero estar falando com você sobre a armadura de Deus. Sabe, querido, nós temos estado no último dia que antecede a volta do Senhor Jesus à terra. E muitas pessoas, amados, têm desfalecido na fé. Muitas pessoas têm largado a palavra de Deus, têm abandonado Jesus no caminho. O que é que tem acontecido com essas pessoas? E eu quero falar sobre isso com você nessa noite. O que é que tem acontecido com aqueles que escolheram seguir Jesus e agora já não conseguem mais? Porque eles ainda não entenderam que estão dentro de uma guerra. E que guerra é essa, irmão? Vamos aprender nessa noite, amém? Amém. Versículo 10 do capítulo 6 de Efésios diz assim, não temais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Pode tomar o teu assento. Ó Deus, de graça e de misericórdia, neste momento, Senhor, eu oro a Ti, para que o Teu Espírito Santo tome total controle sobre a minha vida nessa palavra. Senhor, ministra aos Teus filhos aquilo que o Senhor quer que eles venham nessa noite a compreender. Senhor, que nessa noite toda ação contrária, Senhor, do mal que se opõe contra a Tua palavra, seja neste momento, meu Deus, expulsa deste lugar, para que o nome de Jesus seja glorificado e os Teus filhos saiam daqui com entendimento aberto a respeito desta ministração da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. O Senhor começou a ministrar sobre Efésios capítulo 6 ao meu coração. Eu quero confessar para você que o meu coração disparou, amados. Porque eu creio que é uma responsabilidade muito grande falar sobre uma batalha espiritual. E quando o Senhor começou a ministrar no meu coração, o Senhor me deu alguns versículos que eu quero estar compartilhando com você nessa noite. Porque muitas pessoas têm se desviado do caminho que é o Senhor Jesus, porque Ele disse que eu sou o caminho. Muitas pessoas, amados, têm morrido no decorrer dos dias
São pessoas que um dia estão bem, outro dia estão do lado do avesso, um dia estão crendo em tudo, no outro dia não acreditam em nada, e não sabem como prosseguir. Eu quero dizer para você, querido, nessa noite, que nós estamos no meio de uma batalha. E como disse a Bíblia que acabamos de ler, não é contra a carne e não é contra sangue. Não é contra o teu irmão, não é contra a tua irmã, não é contra seu pai, não é contra sua mãe. Mas aí você poderia dizer para mim, irmão, mas é ele que fala, é ele que me contraria, é ele que me faz sair do sério, que me faz pecar. Mas a Bíblia diz que não é ele, amados. A Bíblia diz que o culpado não é o teu pai, não é a tua mãe, não é o teu vizinho, não é o teu patrão. A Bíblia diz que são os dominadores deste mundo tenebroso. Quem são eles? Quem são as hostes espirituais da maldade? Quem são os príncipes? São estes que têm sido enviados por Satanás para destruir o mundo. Qual é o mundo que vai estar sendo destruído? As pessoas. E as pessoas, amados. Quando nós lemos a palavra de Deus, que diz que se o maligno ele conseguisse enganar até os escolhidos, ele enganaria. Eu quero dizer para você nessa noite, que ele tem conseguido enganar a muitos. Então no versículo 11 diz assim, ó: revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Que armaduras são essas? Que ciladas são essas? O que é que o maligno faz? Vá comigo em Gênesis capítulo 3. Aleluia. Gênesis capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1 diz assim, ó: ora, a serpente era a mais astuta de todas as animarias do campo que o Senhor tinha feito. O que é uma astúcia? É algo que fica tentando encontrar um caminho, tentando encontrar uma brecha, fica como se paralisado, esperando um momento para que possa atacar. Você já se deparou com uma cobra? A Bíblia chama de serpente, nós chamamos de cobra, é a mesma coisa. Você já se deparou de frente com uma? Qual é a primeira coisa que ela faz, querido? Ela se arma e fica esperando para dar o bote. Por que você acha que a Bíblia utilizou a serpente para falar sobre o diabo? Por que você acha que o diabo entrou na serpente? Porque ela era a mais astuta de todas as criaturas de Deus. E olha só o que ela disse à mulher. E disse esta a mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Foi isso que Deus tinha falado? Foi isso que Deus falou para Adão e Eva, que não era para comer de toda a árvore do jardim? Não foi isso. Leia lá no versículo 16 do capítulo 2, que diz assim: ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Você já
amado, quando as astutas ciladas malignas vêm sobre a nossa vida, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Mas aí você pode dizer para mim, mas Adão e Eva não conheciam a palavra de Deus? Sim, conheciam, porque só existia eles quando Deus falou. Mas eles não acreditaram, eles não confiaram, eles não esperaram naquilo que Deus tinha determinado sobre a vida deles. Não seria simples eles terem dito, não foi isso que Deus falou. Deus falou que nós poderíamos comer de todo o fruto livremente. E disse, versículo 2: E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem dele tocarei, para que não morrais. Ela não sabia a verdade? Você consegue entender aonde o maligno consegue derrubar as pessoas? Você consegue entender o que eu quero passar para você nessa noite? O maligno, ele não derruba as pessoas muitas vezes naquilo que eles não conhecem, e sim naquilo que eles conhecem. Irmão, mas por que isso? É porque nós não guardamos a palavra de Deus. Quando Jesus começa a contar aquela parábola e começa a falar dos 4 tipos de semente, ele disse assim, ó, que o maligno vem e rouba. Desde o princípio de um primeiro casal criado por Deus, chamado Adão e Eva, o maligno sempre vem tentando tirar a palavra de Deus do coração. E não é diferente hoje comigo e com você. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. Vai morrer não. Pode comer, não tem problema nenhum. Um fruto, capaz, é só um fruto. O pecado estava no fruto, irmão. O pecado estava em comer o fruto da árvore. Não estava em comer o fruto. O pecado estava na desobediência. Muitas vezes quando eu e você vamos fazer algo, é pecado. Muitas vezes Deus falou não, e nós vamos lá e fazemos. O pecado está naquilo que eu fiz. Não, o pecado está na desobediência a Deus. Porque muitas vezes eu não posso, ela pode fazer, mas Deus falou não para mim. Para cada pessoa, Deus age de maneira diferente. Deus não é um Deus de regra e diz para todo mundo: olha, fazem assim, e todos têm que fazer assim. Em cada vida, Deus tem algo diferente. Mas a todos, Deus chama a uma coisa: a santidade. E diz: sede santo, porque eu, o teu Deus, sou santo. Amém? Olha só o que o maligno diz lá no versículo 5: Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. É verdade isso, irmão? Era Adão e Eva que queria ser igual a Deus? A Bíblia não diz que Adão e Eva queriam ser igual a Deus. A Bíblia diz, Isaías capítulo 14,
que quem queria colocar o seu trono acima do de Deus era o diabo. Ele colocou o desejo dele dentro de Eva, amados. A Bíblia não diz que Eva e Adão queriam ser igual a Deus. Eles já eram igual a Deus. A Bíblia diz que eles foram feitos imagem e semelhança de Deus. Eles não conheciam o mal. Neles não havia pecado. Eles eram santos. Quem havia pecado era o diabo. Quem tinha esse desejo de subir acima do trono de Deus era ele. Depois você lê capítulo 14 de Isaías. E ele conseguiu colocar o desejo dele dentro de um ser criado por Deus. E no versículo 6, então, nós começamos a ver a decadência da humanidade. Aleluia! E vendo a mulher que aquela árvore era boa, a aparência, ela olhou e viu, até então não era boa para ela. Mas quando Satanás colocou dentro dela o desejo, ela olhou e viu que a árvore era boa. Aparência para se comer e agradável aos olhos. Imagino que os olhos de Eva quase saltaram da cabeça. Você sabe por que aconteceu isso? Porque ela já estava seduzida pela serpente. E a árvore desejável acendeu o apetite amado de Eva. Dentro dela começou a haver um desejo muito grande. Ela desejou aquela fruta. Era a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu. E também deu a seu marido. E ele comeu com ela. E aqui, para encerrar esse versículo, nós poderíamos colocar assim, ó. E comeu com ela seu marido Adão, e ambos morreram. Quando o diabo consegue consumar os seus desejos no ser criado por Deus, vai haver morte, querido. Quando o diabo consegue seduzir a mim e a você, quando nós desejar o alimento de Satanás, isso vai trazer morte à minha vida, vai trazer morte à sua vida. Não posso continuar de encerrar. Eu queria voltar, mas abra lá em Efésios comigo para terminar esse texto. Aleluia. Porque nós não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nós temos que parar de olhar para a nossa família, para os nossos irmãos, como eles sendo os nossos inimigos. O diabo sempre vai usar alguma coisa, amado, para que ele chegue na sua vida, para que ele chegue até a minha vida. Como é que o maligno vai se materializar diante de nós? Ele vai precisar usar algo para chegar até mim, a você. Volta no versículo 10, diz assim: "Os demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder." Como é que nós vamos nos fortalecer no Senhor, amados? Entrando para dentro do Senhor Jesus Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 23. A Bíblia diz que nós fomos sepultados com Ele no batismo.
Nós vamos ressuscitar com Cristo. E nós estaremos revestidos de Cristo. E o que é a força? O poder de Deus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 1 que o poder de Deus é o Evangelho. Esses dois revestimentos nós precisamos, são essenciais na nossa luta do dia a dia contra as trevas. Talvez você possa estar meio apavorado nessa noite. Irmão, mas eu não tenho nem orado. Não importa, querido. Se você um dia professou o nome de Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, você já é um inimigo mortal do diabo. E ele não brinca. Ele não brinca de casinha com ninguém. Muitas vezes nós somos acostumados a brincar de crente, mas o diabo não brinca. Tome uma posição hoje diante de Deus, querido. Nós precisamos tomar uma posição diante de Deus. Se você quiser lutar contra o inferno ou não, isso é uma opção sua. Mas isso não isenta do inferno vir contra a tua vida. Talvez você possa dizer para mim, irmão, mas eu não quero me levantar. Mas o seu inimigo não vai aliviar para o teu lado só porque você não quer se levantar. O teu inimigo não vai deixar de te perseguir só porque você não vai lutar contra ele. A Bíblia diz que nós fomos abençoados por Cristo nas regiões celestiais, Efésios capítulo 3. E você acha que o inimigo não vai lutar contra a minha vida e contra a tua vida para que essas bênçãos não venham se concretizar na tua vida, mano? Você acha que o inimigo vai deixar chegar sem fazer nada? A Bíblia diz que Daniel orou e o inimigo se atravessou na frente para que a bênção não chegasse. Assim é na tua vida, assim é na minha vida. Há uma luta constante. E você sabe quem vai vencer? É o mais forte. Jesus venceu Satanás na cruz do Calvário. Aleluia. E ele disse que todo o poder ele deu a mim, deu a você. Mas nós precisamos estar revestidos de Cristo. Para nós poder, amados, usar as armas que a palavra de Deus declara, nós precisamos estar revestidos de Cristo. Amém? Amém. Preciso terminar aqui. Sabe, continuamos no outro dia. Te coloca de pé em nome de Jesus. Feche os teus olhos nesse momento. Deus entregou essa palavra para mim. Eu perguntei ao Senhor, Senhor, como nós vamos vencer? Como nós vamos conseguir? Sendo cheios do Espírito Santo de Deus. O Senhor falou comigo dentro da igreja enquanto estava acontecendo o louvor. O Senhor disse, cheio do Espírito Santo. Aleluia. Então eu comecei a perguntar, mas Senhor, o que é ser cheio do Espírito Santo?
quando Deus falou para ele que era para ele voltar para Roma, o que foi que Paulo disse? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aleluia. Será que você vai poder falar que nem Paulo falou? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Ei, guarde a tua fé. Como nosso líder falou, para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia. Maravilhoso. Levante as suas mãos nesse momento. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Vamos orar ao Senhor. Pela tua presença. Peça neste momento para que o Senhor venha te dar essa coragem. Pelo teu amor. Peça, querido, assim como Paulo pediu. Paulo pediu coragem. Ele poderia ter pedido tantas outras coisas, mas ele disse: olha, ore por mim, para que Deus me dê coragem. Você sabe por que Paulo pediu coragem? Porque o maior inimigo meu e teu é o medo. O diabo tem terminado com muitas pessoas, querido, somente colocando medo nelas. É verdade, Senhor. É verdade. E elas têm voltado para trás. Ó Deus, Ajuda-nos, Senhor, nessa noite. em nome de Jesus, meu Pai, Fortalece-nos, Senhor, com a eu tua coloco o palavra. Senhor na tua presença neste momento, a tua igreja. Enche-nos, Senhor, com a tua E palavra. peço, Senhor, que tu venha revestir, Senhor, do teu filho Jesus. Que o Senhor venha nessa noite, meu Pai, e capacita cada um dos meus irmãos na tua palavra, que é o poder do Evangelho. Sim, Senhor. Senhor, venha cada um de nós e coloca dentro de nós um espírito corajoso, coloca dentro de nós, Senhor, a força para que nós possamos proclamar o teu Evangelho e combater, meu Pai, as hostes espirituais da maldade, combater, Senhor, os dominadores deste mundo, para que o inferno, Senhor, comece a recuar de nossas casas, de nossos trabalhos, Senhor, que nós venhamos ter a vitória em Ti. Oh, Deus maravilhoso. Aleluia. Senhor, da vitória, meu Pai, na casa dos teus filhos. Senhor, faz deles homens e mulheres valentes. Glória a Deus. Senhor, assim como eram os valentes de Davi, Senhor. Levanta o teu povo, Deus, levanta essa igreja, Senhor. Meu Pai, firma os nossos pés na preparação do Evangelho da paz, para que nós possamos anunciar a tua palavra com convicção. Aleluia. Em nome de Jesus, meu Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Nós te damos graças nessa noite e glorificamos o teu nome,